Shalom Lekulam, a paz do Eterno. Que o Eterno nos abençoe. Nós estamos na Parashá Lech Lecha, Gênesis capítulo 12. Bom, queria deixar aqui essa transmissão para vocês que vão assistir depois sobre essa Parashá. É muito importante entendermos essa porção. Lembrando que a palavra Parashá significa porção. Então, a porção semanal da Torá. Essa Parashá Lech Lecha vai ser lida no sábado. E previamente já estou deixando aqui uma porção desta porção. No capítulo 11, do versículo 1 em diante, nós vamos ver a história de Bavel. É aqui que tudo tem ligação com o chamado de Abraão. Após o Eterno destruir a terra, na outra Parashá, a Parashá de Noa, Noa é salvo, porque era tzadik na sua geração. Ao sair da arca, ele e sua família, ali é um novo começo para a história da raça humana. E esse tempo novo começa quando a arca é aberta e desce a família de Noa. E uma mitzvah que o Eterno deu para Noa era encher a terra. O Eterno disse para Noé: povoe toda a terra, se espalhem por toda a terra. O Eterno disse para Noé e seus filhos e suas esposas. A mitzvah do Eterno era procriar, encher toda a terra. Um novo começo, uma nova oportunidade do homem, da humanidade, se voltar para o seu Criador. Só que chega um momento da história que aparece na história Nimrod. A palavra Nimrod significa rebelde. Nimrod foi um grande líder da época. E é com ele que começa, mais uma vez, uma rebelião contra o próprio Yahuwah, Adonai. Nimrod decide ser o líder. Se torna o líder mundial daquela época. E diferente da ordem de Deus, o propósito de Nimrod era permanecer onde eles estavam. Nimrod, então, ele faz uma rebelião em massa contra o Deus Todo-Poderoso. Nimrod decide que não vai obedecer à voz de Deus. E se torna uma tipologia do anti-Mashiach que virá. Ele decide fazer as suas próprias leis e seguir o seu próprio ideal, as suas próprias ideias, e não aceita o conselho do Eterno dado a Noa. A mitzvah, a orientação, a instrução dada a Noa. Então Nimrod decide ser um rebelde. Voluntariamente se torna um rebelde. E a idolatria então novamente vai começar a ser difundida, começando pela Babilônia. Então o chamado de Abraão para sair de Ur, que ficava no sul da Babilônia, é muito importante entendermos esse contexto, aonde novamente a idolatria estava sendo difundida, estava sendo apregoada, estava sendo ensinada, estava sendo praticada. Veja, em Gênesis 6, a terra se torna má, adúltera, perversa, e o Eterno, ele desce com o dilúvio. Ele desce para destruir a terra, por quê? Porque o homem se torna mau. Todas as imaginações de maldade tinham no coração do homem. Fora a queda dos sentinelas, que também contribuiu para a desgraça da raça humana. Porque foram eles que ensinaram coisas secretas, que não deveriam ter ensinado aos seres humanos. E quando a terra já estava insuportável, e o pecado chegou às narinas do Eterno, o Eterno então decide destruir a terra. Mas poupa Noa, que era um tzadik. Noa, descendente de Enoque. Enoque que profetizou
que está registrado no livro de Pedro e de Judas. Então essa paraxá vai dizer para Abrão, que é Avram ainda, o Eterno disse na língua hebraica: Vaiomer Adonai. Está o tetragrama, eu até coloquei em hebraico nesse vídeo. Vaiomer Adonai el Avram lech-lecha. E disse Yahuwah a Avram: saia por ti mesmo. O Eterno dá uma mitzvah para Avram sair do lugar que ele vive. E que lugar é esse? É Ur dos Caldeus. Vocês vão ver várias referências na Bíblia, não só em Apocalipse 18:4, dizendo para saia dela, povo meu. Jeremias também tem, Isaías também tem. Fugir dela, meu povo. Fugir da Babilônia. Qual é o símbolo da Babilônia? É idolatria. Abraão vivia no meio de um lugar totalmente idólatra, que até o seu pai Terá e seu irmão eram idólatras. Referências no livro de Josué, capítulo 24. Abraão vivia no centro da idolatria, liderada por Nimrod. E foi o mesmo Nimrod que decidiu se rebelar contra o Eterno. Foi Nimrod que decidiu não viver os mandamentos do Eterno e fez de Babilônia um centro da idolatria, da rebeldia. Nimrod foi responsável pela prisão de Abraão. Abraão foi testado. Abraão ficou preso durante 10 anos. Abraão ficou preso porque não aceitava se prostrar aos deuses de Nimrod. Abraão ficou preso porque decidiu viver a fé monoteísta. A fé no quê? A fé no único e verdadeiro Elohim. Diz os sábios que Abraão ficou preso porque um dia ele decidiu fazer algo diferente. O seu pai era fabricante de imagens de escultura. Então Abraão decide um dia fazer algo. Abraão destruiu todas as imagens que o pai dele era fabricante de imagens. Terá. Abraão só deixa um em pé. E diz a história, a tradição, que Abraão deixa um pedaço de madeira, algo que ele destruiu os deuses. Deuses no sentido imagem de esculturas. E o que aconteceu, queridos? Abraão deixou uma única imagem em pé. Quando Tera chegou em casa, Tera perguntou: o que aconteceu aqui, Abraão? Está tudo destruído. E disse Abraão, que ainda era Avram, disse Avram que Abraão a Terá. Foi essa divindade aqui que destruiu as outras. Tera logo responde, assustado: ora, Abraão, essa imagem não fala, não anda, não vê, não se move. Como pode ter sido isso? Foi aí que Abraão testemunha a fé monoteísta. Se essa imagem que tu serve não pode falar, não pode andar, não pode se mover, por que tu adora essa imagem? Foi aí que Tera levou Abraão para a presença de Nimrod, onde Abraão ficou preso durante 10 anos. Abraão também foi testado, foi jogado dentro de um poço, onde foi lançado em chamas e não morreu. A história é bem resumida de um teste que Abraão viveu. Foi Nimrod, segundo a tradição, foi Shem que matou Nimrod, porque Nimrod estava muito perverso. Então a Paraxá Lelechá vai falar algo muito interessante para as nossas vidas. O chamado para sair do centro da idolatria. É o chamado para sair do centro do engano. É a Paraxá que vai nos dizer que temos que sair da idolatria. Irmãos, vejam só. Nós vemos claramente nessa Paraxá uma ordem do Eterno para aqueles que querem servi-lo de todo o seu coração. Saia do centro da idolatria. Saia do culto falso. Bavel significa rebeldia. Bavel, nesse sentido etimológico, significa confusão. Mas no seu sentido estudado, observado da Torre de Babel, é rebelião
ao Deus vivo. Então, queridos e amados, Ler Lehá não é só para Abraão. Ler Lehá é para todo aquele que quer servir o Deus único e vivo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não basta dizer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno quer postura. O Eterno quer uma mudança. O Eterno quer de nós ações. O Eterno não só nos chamou para que nós fiquemos citando o Shema sem nenhum tipo de ação. Qual é a ação junto com o Shema Israel? É uma postura de alguém que quer sair da idolatria. É uma postura de alguém que quer sair do meio do paganismo. Abraão estava em um lugar totalmente idólatra, mas detalhe, Abraão não era idólatra. Abraão vivia no meio da idolatria, mas Abraão não era um idólatra. Vaiomer Adonai el Avram ler lehá. O que o Eterno está dizendo? Abraão, saia daí. Esse meio está todo contaminado, Abraão. Eu vou te levar para um lugar. Tanto que ler lehá significa saia por ti mesmo. Ler lehá quer dizer ir, mas é sair por ti mesmo. O maior beneficiado por sair de Ur era Abraão. E não só Abraão. O Eterno tinha planos grandiosos com Abraão, mas longe da idolatria. Então Abraão vai sair de Ur, vai andar 600 quilômetros, vai parar, o pai dele vai morrer, ele vai andar mais 900 quilômetros até Siquém. Abraão anda muito. Essa peregrinação eu consigo entender na Bíblia, no Tanar, algo muito interessante. O Tanar descreve acontecimentos que são sombras do que iam acontecer. Quando Yeshua veio, ele morre pelos nossos pecados, ele se torna o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando o povo de Israel estava escravo no Egito, o Eterno chama Moisés, que é uma tipologia de libertador. A palavra Moshia significa libertador. Não é a mesma palavra que Mashia. Moshia é libertador, Mashia quer dizer ungido. Moshia, Moisés é um tipo de Moshia, um libertador. E é uma tipologia de Yeshua, porque foi o próprio Moisés que disse que depois dele viria um profeta semelhante a ele, que toda a casa de Israel deveria ouvi-lo. Moisés vai no Egito resgatar o povo de Israel. Das mãos de Faraó, uma tipologia de Hassatã. Ele vai lá e resgata as nossas vidas do Egito, que é tipologia do mundo caído, de um mundo sem Deus. E ele vai lá e resgata o povo, que somos todos nós que cremos no Mashiach. Todos aqueles que se voltam o coração para o Eterno. E a tipologia de Faraó é a imagem de Hassatã, que persegue. Hassatã não pode impedir a libertação do povo de Israel. Mas Hassatã, ele fica ao derredor do povo, espreitando, usando os seus, tipo um Balaão, para tentar seduzir o povo a se prostituir. Porque Balaão tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Porque aquilo que o Eterno abençoa, nenhum homem pode amaldiçoar. Mas Balaão entendeu que o próprio povo, em rebeldia ao seu Deus, poderia ser destruído. E foi isso que vem acontecendo. Hassatã não fica satisfeito quando um homem e uma mulher saem do Egito. Quando um homem e uma mulher é resgatado pelo cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando esse cordeiro tira as pessoas do Egito para andar pelo deserto da vida com direção a Canaã, a palavra Yerushalayim está no plural. O sufixo im significa não existe só uma Jerusalém. Existe uma Jerusalém que é celestial. Uma Jerusalém que descerá, conforme disse o profeta Isaías e o Apocalipse. Então eu vejo nas Escrituras imagens, algo, um ensaio daquilo que ia acontecer na pessoa de Yeshua. E nessa paraxá eu vejo uma mesma voz dizendo: saia dela, meu povo. Lelehá, na minha opinião, tem tudo a ver. É sinônimo de saia dela, meu povo. É o convite a sair de Babel, visto que Ur fica no sul de Babilônia. Então a paraxá é o chamado de Abraão. Abraão significa Avraham, mas antes de ser Abraão era Abrão, que significa pai exaltado. De pai exaltado, o Eterno vai fazer dele de pai de multidões. Mas se Abraão não sai de Ur, ele não seria abençoado. O seu nome não seria famoso como é até hoje.
O nome de Abraão é conhecido em todo o planeta Terra, porque Abraão decidiu obedecer. Em Gênesis 26 diz que o Eterno fala para Isaac, seu pai Abraão me obedeceu. Obedeceu os meus decretos, leis e mandamentos. Obedeceu a minha Torá. Abraão se tornou o pai da fé monoteísta porque obedeceu. Mas não só obedeceu. As pessoas só olham essa passagem e acham que aí é o começo da vida de Abraão. Não. Abraão, desde a sua idade mais nova, ele vinha observando o mundo. Ele passou por 10 testes. Enquanto ele via os seus contemporâneos da sua época adorando a estrela, o sol, a lua, adorando astros, Abraão pensava consigo mesmo: o meu Criador não é algo criado. O meu Criador, ele criou. Então, por isso ele é chamado do pai da fé monoteísta. Porque ele observou a natureza, ele observou a criação e viu que por detrás dessa criação tem alguém superior. E é esse Adonai que nós servimos. Yahuwah, Yahu, Adonai Elohim, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então, ler Errar é um convite a sair da Babilônia. Está nas tuas mãos obedecer ou não obedecer. O teu convite, e eu vejo que a Techuvá, que nós pregamos, retorno, esse chamado. O convite está sendo feito. Saia dela, meu povo. Agora, você, ouvinte, decide se tu quer sair ou se tu não quer sair. O convite está sendo feito pelo Eterno. E o convite é: Vaiomer, e disse Yahuwah, Ler Lechá, saia por ti mesmo. O maior beneficiado em sair da Babilônia é você. E está nas tuas mãos obedecer ou não obedecer. Pense nessa paraxá dessa semana. Na paraxá passada de Noa, nós vemos a rebeldia de Nimrod, que fez muitos adeptos. Nimrod conseguiu manipular a massa. Nimrod conseguiu fazer a ideia das pessoas. Nimrod conseguiu convencer as pessoas a não obedecer a Deus. E o diabo, ele não desiste. Ele vem feito isso ao longo das eras e das épocas. Vem tentando, está conseguindo convencer a massa a desobedecer a voz de Yahuwah. Então a paraxá de hoje vai falar sobre isso. A paraxá que vai ser falada no sábado vai falar sobre o chamado de Abraão. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero enfatizar o convite para sair da Babilônia. Você decide, meu irmão, se sai de Babel ou se fica em Babel. Só que, quando o Eterno disse para Abraão: saia da tua terra, do centro da idolatria, de um lugar a qual Deus não estava se agradando, ele estava mandando Abraão para um lugar que faria deste lugar uma terra famosa, e a terra de Israel. Foi no Monte Moriá que o Eterno Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Foi lá o teste, o maior teste da vida de Abraão. Muitos falam da circuncisão, mas Abraão era obediente antes mesmo de ser circuncidado. Abraão se circuncida já velho, mas ele foi obediente desde a sua menor idade. Abraão foi um homem que voltou seu coração para o Eterno antes de ser circunciso. As pessoas nem pensam, nem imaginam de onde veio Abraão. Abraão, ele era babilônico, irmãos. Sim, Abraão nasceu em Ur dos caldeus. Abraão não nasceu israelita. Abraão não nasceu judeu. Abraão nasceu no centro da idolatria. E foi destaque. Você pode estar no Egito e o Egito não está dentro de você. Se você está na Babilônia, muitas das vezes a Babilônia não está dentro do povo de Deus. Apenas estamos no lugar errado. E o Eterno quer que a gente se santifique. As 3 fases da vida do homem de Deus: justificação, santificação e glorificação. Fomos justificados pelo alto preço pagado pelo Mashiach. Agora, a santificação depende de nós. Vamos andar nessa Techuvá, vamos nos tirar de nós tudo que for do paganismo, tudo que for da idolatria, toda esta capa da idolatria, toda essa roupagem babilônica, e vamos em direção à glorificação. De Sion sairá a Torá. Nós temos uma caminhada. Isso eu estou falando de forma ilustrativa. Estou falando de forma figurada. Nós temos que sair de Babilônia.
e vamos andar por uma estrada. Abraão, está resumida a história dele na Bíblia, mas ele andou muito, e andou a pé, e foi andando, e foi mostrando que ele era monoteísta, e ele foi andando pelo caminho. Ele não foi influenciado pelos seus, passou luta com os seus, mas foi fiel até o fim. Que o Eterno fale melhor nos corações, divulgue a palavra do Eterno. Lerá, deixo essa mensagem para vocês. Saia por ti mesmo. O maior beneficiado será você e a sua nefesh, a sua alma. Que o Eterno vos abençoe.